Muito boa noite, muito bem-vindos. Mais uma vez, estamos aqui em nome de Jesus. É sempre muito bom, é sempre uma satisfação, uma alegria, esses nossos encontros. Todos nós somos instrumentos de Deus. Todos podemos auxiliar, principalmente na segunda parte, mentalizando pessoas que a gente conhece, que estão em dificuldades, quaisquer que sejam as dificuldades. Nós temos condições porque nós estamos num ambiente que proporciona isso para nós. Então, nós vamos começar a reunião. Muito bem-vindos e a gente agradece. Estamos juntos. Bom, então vamos continuar com o nosso estudo de O Livro dos Espíritos. E hoje o assunto é a vida e a morte. A vida na Terra é uma jornada, mas o que acontece quando ela chega ao fim? Essa e outras perguntas fundamentais nos guiarão hoje. A partir das reflexões de Allan Kardec, vamos explorar a perspectiva de que a morte não é um fim, mas sim um novo começo, desvendando a conexão entre a vida terrena e a continuidade da alma. Questão 344. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento. Desde o momento da concepção, o espírito designado para habitar tal corpo, a ele se liga por um laço fluídico que vai se apertando, cada vez mais, até que a criança nasça. O grito que se escapa, então, da criança, anuncia que ela se conta entre os vivos e servidores de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Nós colocamos essa questão aqui, que está bem adiante, para a gente entender, mas nós vamos pegar os livros para trazer informações mais seguras para nós. Por exemplo, Missionários da Luz, do André Luiz, ele vai falar da reencarnação de Segismundo ali. Eles vão acompanhar a fecundação física e a fecundação espiritual. Toda a trajetória espiritual trabalhada pelos espíritos superiores, protetores do casal. Porque todos nós, quando nós reencarnamos, nós temos um espírito protetor, que é o anjo da guarda, aquele que foi, vamos dizer assim, na nossa linguagem, um fiador da nossa reencarnação. Aí tem um livro muito interessante do Divaldo Pereira Franco, que o rapaz, ele era um rapaz que ele veio para não ter filho, mas ele foi direcionado para uma instituição onde cuidava de órfãos. Ele casou-se e logo em seguida ele começou a entrar numa vida de boemia. Ele contraiu a tuberculose nos 2 pulmões. E olha só, a fiadora dele, o anjo da guarda dele era uma mulher, era um espírito já de um grau superior, e ele tinha um compromisso espiritual na Terra. Todos nós temos um compromisso espiritual. Todos nós temos uma missão. Nós não estamos aqui a passeio. Por isso a nossa estadia aqui ela é muito curta, por muito que a gente viva no corpo físico. Foi submetido a uma cirurgia e quando ele estava na sala cirúrgica, ele saiu do corpo. Ele desligou-se do corpo e ajoelhou-se e começou a pedir clemência, porque não tinha recurso para ele. Um pulmão estava completamente tomado e o outro estava mais da metade já, com o bacilo de Koch. E os médicos já tinham desenganado ele. Aí ele pede, ele implora. O anjo protetor dele, essa mulher, ela pede ajuda para os espíritos superiores, para que auxiliasse, que ele precisava viver mais um pouco no corpo, porque ele estava só no começo do compromisso espiritual dele. E aí eles deram uma trégua para ele e conversaram com ele durante a cirurgia, dizendo para ele o seguinte, que ele ia ter mais 5 anos, um quinquênio, para ele mudar a vida dele. Aí ele ia ter mais uma moratória. Quantos de nós tem moratória? Dependendo do nosso compromisso e do nosso comportamento espiritual, vivendo aquilo que Jesus trouxe para nós. E aí realmente ele se recupera e os médicos ficam abismados de ver a recuperação dele, que foi muito rápida. E aí ele dá uma regrada na vida dele. Ele passa a ter um comportamento mais correto, mais adequado. Só que depois de 2 anos ele cai de novo. E aí ele acaba desencarnando. Então olha a oportunidade aí. Olha só para a gente ver. Todos nós precisamos aproveitar a oportunidade. Uma coisa que surge na nossa vida e vai ser benéfica para nós, nós devemos aproveitar aquele momento. Porque uma oportunidade perdida, ela não volta mais. Olha quantas oportunidades, se a gente voltar na nossa vida, nós vamos ver. Quantas coisas nós superamos
E muitas vezes uma coisa pequena derruba a gente hoje. Por quê? Porque nós não retrocedemos o passado. Nós não fazemos um levantamento da nossa vida para ver a nossa trajetória, os nossos encontros, os nossos desencontros. Mas tudo tem uma chance de ser recuperada. Se a gente acreditar em nós, principalmente, em Jesus, e na mensagem da doutrina espírita, que é uma mensagem otimista, uma mensagem de esperança para nós. Agora nós vamos entrar no nosso assunto aqui. Questão 068. Qual a causa da morte entre os seres orgânicos? O esgotamento dos órgãos. Questão 068A. Poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento de determinada máquina desorganizada? Sim, se a máquina está mal montada, a atividade cessa. Se o corpo adoece, a vida se extingue. Olha só, aqui nós estamos falando da morte natural. Aqui os espíritos estão trazendo para nós o desligamento da morte natural. Agora existe o suicídio. Aí nós vamos pegar um livro que chama Estante da Vida. Primeiro item, Encontro em Hollywood. Nós vamos ver a história de Marilyn Monroe. Vamos ver a história dela. Muito interessante. Ela dá uma entrevista para o espírito Humberto de Campos. Humberto de Campos foi membro da Academia Brasileira de Letras no Rio de Janeiro e ele começou a psicografar por intermédio de Chico Xavier. E olha só que história interessante. Ela está muito lúcida. Ela está no cemitério, no colo de uma senhora que provavelmente seria, acho que a mãe dela, mas o livro não cita isso. E o Humberto de Campos, ele fica curioso. Ele vê, ele conhece, ele fala, essa não é a grande atriz que influenciou a juventude nos anos 50 e 60? Aí o amigo que está com ele fala, realmente é ela, mas você não precisa admirá-la de longe, chega e conversa com ela. Aí ele entrevista ela. Como ela dá uma entrevista emocionante, principalmente para as mulheres. No final da entrevista, olha só o que ele pergunta para ela. Para alguém que suicidou-se, você está muito lúcida. Ela fala, e quem disse que eu suicidei-me? Os jornais e as revistas dizem o que querem. Mas se alguém quiser saber a história completa, o livro Encontro em Hollywood. Questão 069. Por que uma lesão do coração, de preferência que a dos outros órgãos, causa morte? O coração é máquina de vida, mas o coração não é o único órgão em que a lesão causa morte. Não é mais que uma das peças essenciais. Questão 070. Em que resultam a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? A matéria inerte se decompõe e toma a nova forma. O princípio vital retorna à massa. Olha só para nós aí. Porque há algum tempo atrás acreditava-se que o coração, quando parava, a pessoa desencarnava. Aí depois, olha, tem um vídeo do Chico Xavier na internet com um médico que participa conosco aqui, que é morte encefálica e doação de órgãos. É muito interessante. Então a medicina foi evoluindo e foi descobrindo, tanto é que o coração pode ser até transplantado, tudo isso daí. E o interessante é o fluido vital, que nós comentamos bastante na reunião passada, então nós não vamos entrar em detalhe aqui. Esse fluido vital a gente tira dos alimentos, a gente tira do ar, mas principalmente um pode doar ao outro. Mas nós vamos falar um pouquinho depois, mais para frente. Comentário de Kardec. Morrendo o ser orgânico, os elementos que o compõem experimentam novas combinações que formam novos seres, os quais tiram da fonte universal o princípio da vida e da atividade, o absorvem e assimilam para devolvê-lo à mesma fonte, quando deixarem de existir. Os órgãos, então, por assim dizer, impregnados de fluido vital. Esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que as une em certas lesões e restabelece as funções momentaneamente suspensas. Mas quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou muito profundamente alterados, o fluido vital é impotente para transmitir-lhe o movimento da vida e o ser morre. Dá uma paradinha aí, Ed, para nós. Olha só.
Os órgãos estão, por assim dizer, impregnados de fluido. Esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que as une em certas lesões e restabelece as funções momentaneamente suspensas. A gente está cansado de ver isso. Pessoas que às vezes entram em coma e depois se recupera. Então, há ali um suprimento entre os órgãos. E nós comentamos aqui a semana passada que futuramente nós não vamos precisar de determinados órgãos que a gente tem no corpo hoje. Através da cirurgia, a gente vê que muitos órgãos são extirpados através de cirurgias e não precisa voltar mais ao corpo e não fazem falta. É muito interessante isso daí. Quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou muito profundamente alterados, o fluido vital é impotente para transmitir o movimento da vida e o ser morre. Se a gente for pegar o tratamento espiritual, nós vamos ver a interferência dos espíritos aumentando o acúmulo desses fluidos vitais, usando médiums, porque todos nós temos mediunidade, em graus diferenciados, mas todos somos médiums. Existem os mais ostensivos, existem aqueles que são mais imperceptíveis, vamos dizer assim. Mas nós doamos. Quando a gente direciona o pensamento para uma pessoa que a gente ama, que a gente gosta, que a gente quer bem, nós já estamos direcionando o fluido vital para ela. E nós podemos transmitir isso tanto de perto quanto de longe. Por isso que o passe à distância funciona. Funciona e funciona muito bem. Muitas vezes a pessoa está muito ruim e ele liga para alguém que ele gosta, que ele ama e que ele sabe que pode ter confiança nela, e depois de um diálogo, às vezes até muito curto, ele se recupera. Aquela tristeza, aquela angústia desaparece. Por quê? Porque ele recebeu a energia do outro, nós transmitimos. Então, nessa situação, as plantas nos oferecem muito. Por exemplo, um banho pode funcionar muito bem de ervas para o corpo físico, porque a parte espiritual aí já é uma outra coisa. Mas para o corpo físico, as ervas funcionam muito bem, um chá funciona muito bem. Por isso que as benzedeiras, quando elas vão benzer uma pessoa, aquelas que usam o ramo seca, está pegando energia negativa daquele que está recebendo a benzição. E antes de chegar nela, chega na planta. Por isso a planta seca. Olha como que nós dependemos, todos nós, de tudo que nos cerca. A quantidade de fluido vital não é fator absoluto para todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies e não é fator constante, seja no mesmo indivíduo, seja nos indivíduos da mesma espécie. Existem alguns que são, por assim dizer, saturados, enquanto que outros dispõem apenas de uma quantidade suficiente. Daí, para alguns, a vida é mais ativa, mais vibrante e, de certo modo, superabundante. A quantidade de fluido vital se esgota, pode vir a ser insuficiente para manter a vida se não se renova, pela absorção, a assimilação das substâncias que o contêm. Olha de novo aqui para nós. Olha só. Eu comentei um pouquinho a semana passada das pessoas que são vibrantes, são ativas. Então, muitas vezes, nós tomamos choque. Olha que coisa interessante. Nós vamos acumulando esse fluido vital, a nossa organização física ela fica saturada desse fluido vital. E muitas vezes esse acúmulo de fluido vital faz com que a gente adoeça. Olha só. Então aí, através do passe, através de um pensamento, de uma ajuda que a gente dá a alguém que está precisando, nós vamos distribuindo esse fluido vital, que é o que nós acabamos de comentar agora mesmo. Um abraço, um aperto de mão. Olha que coisa linda para nós, né? Valorizar tudo isso que Deus nos deu. Então ali está dizendo que ele esgota. Nós comentamos a semana passada que a gente às vezes vem com uma quantidade de fluido vital. Aí chega o momento do desencarne. Mas se nós formos úteis, temos o caso do Chico Xavier, do próprio Divaldo Pereira Franco, irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá. Olha, é muito interessante isso daí. Até a dona Isabel Salomão, amiga, eu conheci pessoalmente, irmã de um amigo meu daqui de Americana, do Jamil Salomão, desencarnou com 100 anos. São pessoas que estão sendo úteis na sociedade, através do bem. Então, os espíritos superiores vão fazendo com que elas recebam esse fluido vital da natureza ou de alguém e vão ficando no corpo físico tempo suficiente. Mas chega um momento que não tem jeito.
Então, cada um nasce já tem uma certa quantidade desse fluido. Sim, E o término dele é o término da vida da pessoa, normalmente. normalmente. E no caso de um suicídio, o que acontece com esse fluido? Muito bem colocado. No caso de um suicídio, no caso de um acidente, a pessoa ele está impregnada de fluido vital. Se ele provocou o acidente, por exemplo, bebeu muito, ele foi o provocador do acidente, ele vai sofrer as consequências. Ele vai ficar ligado ao corpo, porque a lei de Deus ela é justa. Agora, se ele não foi a causa, se alguém causou esse acidente, aí ele desencarnou na hora certa, era necessário ali. O fluido vital ainda está impregnado, mas o que acontece? Muitos acidentes, se a pessoa tem mérito, se ele não foi o provocador daquele acidente, ele desencarna nessa batida. Se ele provocou o acidente, ele vai sofrer as consequências. Então, olha só como que é interessante. Nós podemos pegar o exemplo do filme Ghost, que eu sempre falo, onde a gente viu ali que o cara do mal ele foi resgatado. E vamos ver aquele homem no trem lá também, que ele estava sofrendo as consequências, ele não conseguia desligar do desencarne dele. Então existe isso daí. E o suicida é pior ainda, porque ele acha que vai matar a vida, mas ele só mata o corpo. E do outro lado ele chega na amarga realidade que ele continua vivendo. Ele quer retomar o corpo e não consegue. O caso da Marilyn Monroe, que eu citei agora mesmo. Aí tem um livro do André Luiz, que o espírito é levado ao matadouro. O Reinaldo que lembra dessa história direitinho aí. Ele é levado a um matadouro. Olha, a realidade, ela impressiona muito a gente. Por isso nós precisamos preservar a vida, o máximo que a gente puder. O Santos Dumont, né? Santos Dumont Também desencarnou e veio o Carlinhos. desencarnou e reencarnou de novo no Rio de Janeiro, em Campos. É uma história interessante que a gente tem também na internet, do Chico Xavier. Bem lembrado. O fluido vital se transmite de um indivíduo para outro. Aquele que tem o bastante pode dá-lo àquele que tem pouco e, em certos casos, restabelecer a vida prestes a apagar-se. Olha só, eu já assisti isso daqui de perto. A pessoa que estava praticamente desencarnando, nós começamos a aplicar passe nela, ela se recuperou totalmente. E uma amiga minha que dava passe desencarnou e ela ficou algum tempo depois. Então, olha cada coisa da vida da gente. E a gente tem um pouquinho de visão espírita, a gente vê que quando a pessoa está recebendo o passe, muda toda a estrutura dela. É uma coisa impressionante isso daí. Questão 854. Da infalibilidade da hora da morte, segue-se que as precauções que se tomam para evitá-la são inúteis? Não, porque as precauções que tomais vos são sugeridas para evitar a morte que vos ameaça. Elas são um dos meios para que a morte não ocorra. Olha como que Deus é bom para nós. Olha como que nós temos dentro de cada um de nós esse instinto de preservação da vida. Porque realmente a gente faz de tudo para evitar. E tem que fazer mesmo. E não podemos abusar. Por exemplo, se eu não sei nadar, por que eu vou me arriscar indo em alto mar, por exemplo? Ou num lugar onde não dá pé? Eu estou procurando sarna para me coçar. E aí nós vamos pegar Jesus na Bíblia. Aquele que procura, acha. Batei e abri-se-vos-á. Buscai e achareis. Porque realmente. Mas tem tanto livro bom que traz essas coisas para nós aí. Olha, Depois da Morte, Leon Denis. O que é a morte? Outro livro para nós. O Consolador, Chico Xavier Emmanuel. Olha só. Um livro do Ramatiz. A Vida Humana e o Espírito Imortal. Fantástico. A doutrina espírita tem 163 livros falando sobre morte. Só sobre morte. E sobre a vida deve ter mais ou menos 30, 35 por aí. Dependendo do assunto que a gente tem um pouco mais de afinidade e quiser pesquisar, a doutrina espírita traz para nós tudo isso daí. E só a doutrina espírita para explicar para nós isso daí. Aí nós vamos pegar o livro dos Espíritos, uma questão muito interessante. Um homem vai passando embaixo de uma construção. Cai uma telha na cabeça dele e ele desencarna. O espírito jogou a telha nele? Não. Ele foi intuído a passar ali naquele momento. O homem sobe uma escada, a escada quebra, ele cai e morre. Os espíritos quebraram a escada? Não. Ele foi intuído a subir na escada, ela já estava podre. Espírito nenhum cria nada em nós. Nenhum.
Nós temos predisposições para determinadas situações. Os espíritos nos influenciam, mas a decisão é nossa. Nós somos dono do nosso corpo. O nosso corpo pertence a nós. Por isso que no livro do Espírito está escrito que 2 espíritos não podem ocupar o mesmo corpo. Pode influenciar bastante. Quase na possessão pode acontecer muito isso. No ataque epilético, o espírito da pessoa, ele tem medo, ele afasta e o outro espírito chega e toma conta, mas ele não desligou, porque se ele desligar, o corpo morre. Olha só. Doutrina espírita para nós. A mensagem que fica é a de que a vida e a morte não são opostos, mas sim partes de um mesmo ciclo. Que a visão de O Livro dos Espíritos nos ajude a enfrentar os desafios da vida com mais serenidade, compreendendo que a morte é apenas a passagem para uma nova dimensão da existência, e que nossa jornada é, de fato, contínua. Olha só, nós não somos eternos, porque nós somos criados, mas nós somos imortais. Nada destrói nosso espírito, nem fogo, nem água, nem nada. Destrói a embalagem, vamos dizer assim, o corpo físico, mas o espírito não. O espírito é imortal. Por isso nós precisamos valorizar, e valorizar o corpo que nós estamos usando. Porque é Deus que permitiu que a gente estivesse aqui, principalmente nessa noite, nessa conversa tão boa. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare. O assunto da próxima semana é inteligência e instinto. Gente, só agradecer pela oportunidade. Muita gente acha que morrendo vai descansar, né? Aí eu lembrei do livro do Chico Xavier, chama Luz Acima. Tem um item lá muito interessante, numa cidade celeste. É um homem que ele foi muito bom na Terra, né? Ele cumpriu os deveres, e ele achou que ele ia chegar do outro lado lá, descansar, dormir. Quando ele chega lá, ele tem uma surpresa. Por isso que o título é Uma Cidade Celeste. Quem quiser ver a história, vê lá. Luz Acima, Chico Xavier. Eu sou admirador do Chico Xavier. Eu tive poucas oportunidades de estar com o Chico Xavier, mas tive esse privilégio, eu falo, de estar com o Chico Xavier. Coisa interessante. O Chico Xavier, ele completou realmente a obra do Livro dos Espíritos, de todos os livros do Kardec. O Emmanuel, né? Tem um livro que chama Emmanuel. Tem outro que chama O Pensamento de Emmanuel. Vinha de Luz, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, explicando a Bíblia para nós. 720 lições ali para nós. E o Consolador tem 411. O Consolador é tão interessante que os espíritas fizeram um questionário longo e levaram para o Chico Xavier. E o Chico Xavier recebeu o Emmanuel e o Emmanuel respondeu. Física, química, biologia, ciência, tudo que a gente pensa tem ali, naquele livro. Então é a mensagem da doutrina espírita para nós. E sobre a morte, vamos preservar a vida. Olha, a gente vê que tem gente que não valoriza a vida e tem muitos que estão lutando pela vida. Olha que é um paradoxo até, né, doutor? Se a gente vê isso aí, né? Então, usar aquilo que Deus deu para nós, a lucidez. Todos nós aqui temos lucidez, discernimento, que bom. Quantas pessoas estão bloqueadas mentalmente? Vamos valorizar tudo isso. Só agradecer a vocês pela presença, pela tolerância. E no mais, um abraço a todos. Muito obrigado. Fiquem com Deus, um bom final de semana. Obrigado. Sugestões de leitura, obras citadas nesta palestra. A Vida Humana e o Espírito Imortal, Ramatiz. Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel, Chico Xavier. Depois da Morte, Leon Denis. Emmanuel, Chico Xavier. Estante da Vida, Irmão X, Chico Xavier. Fonte Viva, Emmanuel, Chico Xavier. Luz Acima, Irmão X, Chico Xavier. Missionários da Luz, André Luiz, Chico Xavier. O Consolador, Emmanuel, Chico Xavier. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. O Pensamento de Emmanuel, Martins Peralva. O que é a morte? Dr. Jorge Cruz. Vinha de Luz, Emmanuel, Chico Xavier. Olhai, refleti, ponderai, depois disso, naturalmente, estáis prontos a vigiar e orar com proveito. Emmanuel, em Marcos capítulo 13 versículo 33.